amigos e amigas do Ter Saúde, que prazer ter vocês aqui para mais uma aula que acontece toda terça-feira e acontece para vocês. Então, lembre-se antes de mais nada de se inscrever no canal, tocar o sininho, encaminhar as aulas para alguém que você conhece, porque isso ajuda o canal a crescer e mais pessoas terem informações, que é o que a gente quer, levar boas informações para que as pessoas vivam bem, tenham mais saúde, vivam melhor. Hoje nós vamos falar de uma doença muito importante, que é a hepatite. Hepatite, na verdade, não é uma doença, são várias, porque então, existem várias causas, né? Mas o que significa hepatite? Hepato, fígado, it, inflamação. Toda it é inflamação, né? Amidalite, faringite, otite, it e inflamação. Então, a hepatite é a inflamação do fígado, que pode ser aguda, pode ser crônica, acometem ambos os sexos, tanto homens quanto mulheres, de todas as idades, de todas as etnias. Então, é uma doença amplamente distribuída pelo planeta e é muito importante que você saiba sobre a hepatite para poder se cuidar, inclusive, né? Existem várias causas de hepatite, como eu já mencionei. Então, nós vamos falar de cada uma. As principais hepatites são, a principalésima de todas é a viral, né? Hepatite A, B, C, D e E. São os tipos de vírus. Nós vamos falar de cada um mais adiante. Infecções de fígado de outra natureza, né? Infecção bacteriana ou infecção por parasita também pode acontecer. Abuso de álcool, a gente sabe que o álcool é muito hepatotóxico, nós vamos falar de cada um. Estou mencionando os tipos e depois nós vamos desenvolver ao longo da aula, tá bom? Medicamentos, drogas, substâncias químicas que fazem mal para o fígado. Doenças autoimunes, essa presta atenção quando chegar lá, que vai ser muito importante. Alguns problemas circulatórios, como choque hipovolêmico, que já é uma coisa mais rara. E a esteatose hepática, que é a gordura acumulada no fígado. Bom, vou falar de cada uma dessas causas e no final eu vou abordar os sintomas, porque os sintomas são basicamente os mesmos para todos esses tipos de hepatite. O tratamento é que diferencia bastante, ok? Então vamos para as hepatites virais. Basicamente, temos 5 vírus, como eu já disse, que causam as hepatites. Hepatite A, hepatite B, hepatite C, esse é o nome do vírus. Vírus A, vírus B, vírus C, hepatite D, hepatite E. As 3 primeiras, A, B e C, são as responsáveis por 95% dos casos de hepatite. Os vírus que causam a hepatite, eles são muito diferentes entre si. É diferente você ter uma hepatite A de você ter uma hepatite B, de você ter uma hepatite C. Por isso a gente deve fazer o diagnóstico, a gente deve buscar o diagnóstico de qual vírus acometeu aquela hepatite para a gente saber como tratar e o que esperar, os cuidados, né? As hepatites virais podem causar quadros agudos que duram alguns dias, algumas semanas, né, no máximo, ou quadros crônicos, que são hepatites que se arrastam por meses, às vezes a vida inteira, infecções persistentes, né? A mais comum e a mais simples é a hepatite A. É aquela transmitida pela via fecal oral, né? Que basicamente é com água contaminada. Como é que a gente fala fecal oral, doutora Marta? O que é isso? Por exemplo, vai lá alguém que está contaminado com o vírus da hepatite, defeca num lugar, no chão, ou no lugar onde não tem saneamento básico, ou o saneamento joga num lugar indevido, ou é maltratada aquela água, não é exatamente bem tratada, ou alguém que vai fazer a comida, não lava a mão, foi ao toalete, não lavou a mão direitinho, vai preparar a sua comida, ou a água que o dono da horta regou as plantas, você vai lá, se você não lava direitinho, pode ter um vírus da hepatite ali, e aí a pessoa ingere aquilo, ou através da comida, através da salada, através da água contaminada, através da boca na mão, da mão na boca, da mão na boca. Então, para entrar, às vezes, em contato com esse vírus, basta você nadar numa água contaminada, ou você estar numa praia, num pedaço de praia que chega o rio ali, né? E o rio está poluído pelo esgoto. O mar aberto é mais difícil de ser contaminado, mas aqueles pedaços de mar que tem contato
pode ser, mas principalmente rio, né? Comer frutos do mar, que estejam contaminados, água contaminada, criança que brincar na enxurrada, locais com saneamento básico a céu aberto, né? Eventualmente você vai em alguma cidade ou algum país que tenha isso. Então a hepatite A, ela tem um alto grau de contaminação, porque ela é fácil de contaminar. Já viu quantos lugares que dá para pegar? Felizmente, ela também é a mais benigna de todas, né? Ela costuma ser branda, muito mais do que a hepatite B e a hepatite C. É uma hepatite, a hepatite A, que geralmente a gente contrai na infância. Muitos de nós já tivemos a hepatite A e ela passa despercebida. Ela pode passar como uma virose, você não fica muito amarelo, né? Que é um dos sintomas maiores de qualquer hepatite, que chama icterícia. Ela pode ser facilmente confundida como uma gripe. Você tem uma febrinha, um estado fica meio molinha, sua mãe acha que você pegou uma gripe e passou por isso mesmo, você teve uma hepatite A. O bom é que a partir do momento que você teve a hepatite A na infância, você já está imunizado. Seu corpo aprendeu a imunidade, você não vai ter mais hepatite A. Ela é resolutiva, na maioria das vezes o corpo sara sozinho. Quando você descobre que tem, faz um repousinho e, enfim, não é uma hepatite muito problemática, né? Nos adultos, a infecção pelo vírus A costuma ser um sintoma, muitas vezes assim, agudo. Ele passa, você fica 2-3 dias mais amareladinho e passa. Ou até casos assintomáticos. A pessoa teve, nem lembra que teve, não sabe que teve, vai lá fazer a sorologia, aparece lá, hepatite A positivo, a imunidade, né? Então, geralmente é uma imunidade que persevera ao longo da vida, o que é muito bom. Pegou uma vez, não pega mais. É muito raro, praticamente não inexistente, que a hepatite A cronifique. A hepatite A não cronifica. Quem cronifica? Hepatite B e C. A hepatite B já é muito mais problemática, já é um vírus mais nervoso, que é o vírus B, do que a hepatite A. A hepatite B é transmitida geralmente no ato sexual, transfusão de sangue ou por agulhas contaminadas. A gente não pega hepatite B por água e aquela maneira como a gente explicou que pega a hepatite A. Então, vamos recapitular. Relação sexual sem preservativo, pode pegar a hepatite B. Transfusão de sangue, pode pegar hepatite B. Hoje em dia menos, porque os bancos de sangue fazem análise, não deixam passar a hepatite B. E agulha contaminada, no caso, por exemplo, de drogaditos. Ou, hoje em dia, as agulhas são descartáveis, mas eventualmente pode acontecer de ter algum problema, e principalmente quando a pessoa está numa roda de droga, eles se contaminam entre si. Mas também, não só de drogas, isso é uma coisa muito problemática, atenção, que são as agulhas de tatuagem. Agulha de tatuagem precisa ter cuidado, tá? Até alicatinho de unha da manicure, tudo que sangrou, contaminou, pegou o outro contaminado, depois vai sangrar em você e vai colocar o seu sangue em contato com o outro sangue. Às vezes piercing, até mesmo agulha de acupuntura, que deve ser descartável, né, gente? O ideal, se você faz acupuntura, é você ter sua própria agulhinha, ou então você olhar para o acupunturista e ver que ele abriu a agulha na sua frente. Não pode reaproveitar. Esse vírus não mata com um alquinho não, tá? Não basta passar um alquinho. Então eu sempre falo, vai na manicure, tenha o seu estojinho com as coisas que a manicure vai usar em você. A manicure fala assim, eu passo autoclave. Ok, é muito importante que a manicure passe autoclave. Mas mesmo assim, esse vírus, ele é um vírus bem resistente a uma série de procedimentos de esterilização. A autoclave bem feita é capaz de matar ele, tá? Dentista também, todo objeto cortante tem que ser muito bem contaminado. Então procure profissionais que você sabe que tenham esses cuidados, pergunte, busque. A maioria dos doentes, quando tem hepatite, eles são subclínicos, então ninguém sabe.
não aparece grandes sintomas. A pessoa às vezes vai ter o efeito da hepatite quando a hepatite já ficou crônica, já deu problema de fígado, ou então é um achado de exame que a gente fala, né? Ele pode passar como infecção viral inespecífica. O grande problema é que de 5 a 10% das hepatites B não saram, elas cronificam e elas podem evoluir ao longo do tempo para cirrose hepática e para câncer de fígado. Essa hepatite realmente, ao contrário da hepatite A, que não causa nada, sara sozinho e tudo bem, essa hepatite, uma parte dela pode dar esse problemaço. Então é melhor não arriscar, é melhor tomar todos esses cuidados, né? Se você gosta de piercing, se você gosta de tatuagem, se você faz acupuntura, se você vai na manicure sempre, tome todos os cuidados possíveis. Eu sempre indico que tenha o seu próprio kit de manicure para você, né? Eu tenho pacientes que se contaminaram com alicate de cutícula, tá? E também a mãe, por exemplo, uma mulher grávida que tem a hepatite B, ela pode contaminar o feto durante a passagem do canal do parto. Existe muito sangramento ali e é possível que haja essa contaminação. Essas crianças são crianças que têm grandes chances de ter cirrose e câncer de fígado, porque vai ter muito tempo para o vírus da hepatite ficar lá. A menos, claro, que se faça um tratamento muito eficaz e que o corpo consiga se livrar dele, né? Aí é que tá, como ele às vezes não dá muito sintoma, a pessoa não vai atrás. E aí não foi atrás, demorou o tempo, cronificou, virou uma cirrose. Se você nunca fez uma sorologia para as hepatites B, né, hepatite A, B e C, peça para o seu médico, dá uma olhadinha nisso para ver se está tudo ok, né? Muitas vezes é um achado de exame, como eu já falei. O vírus da hepatite B, ele é altamente infeccioso, ele realmente ele contamina muito, né? E é estimado que 350 milhões de pessoas no mundo tenham hepatite B crônica. Então, é bastante gente, né? E principalmente se a gente pensa que mais ou menos 25% desses vão desenvolver câncer de fígado ou uma cirrose hepática, ok? Bom, hepatite C. A hepatite C apresenta as mesmas vias de transmissão da hepatite B, que é seringa contaminada, transfusão de sangue e relação sexual, e outros objetos pérfuro-cortantes contaminados, como agulhas, estiletes e cutículas e alicate de cutícula. Com a diferença que a hepatite C é muito menos infecciosa pelo contato via sexual. Então, via sexual é muito mais fácil a pessoa se contaminar pela hepatite B do que hepatite C. Hepatite C é mais esses objetos pérfuro-cortantes. Enquanto que a via sexual é quase que uma coisa exclusiva e preferencial da hepatite B, tá? Então, o uso de preservativo é muito importante, principalmente para quem não tem parceiro fixo. A via endovenosa é muito comum na hepatite C, ou seja, vai fazer transfusão de sangue e pega. Agora, atualmente, como eu já disse, os bancos de sangue já estão muito antenados com isso, fazem uma entrevista muito exigente, analisa aquele sangue antes de colocar em uso. Acontece que até 1990, ninguém sabia da existência desse vírus. Então, muita gente se contaminou com transfusão de sangue porque doava sangue, fazia transfusão de sangue, não sabia que ele tinha hepatite B porque não sabia nem da existência desse vírus. Então, existem pessoas que se contaminaram lá no passado. Atualmente, é mais difícil se contaminar com a transfusão de sangue. Doadores, hoje em dia, são testados, é uma coisa muito, muito rígida nos bancos de sangue. A hepatite C costuma ser muito pouco sintomática. 75% dos pacientes passa pela hepatite C e nem sabe que teve. Passa como uma gripinha, um mal-estar geral, uma febrinha que não sabe de onde veio. O grande problema é que mais de 80% dos pacientes evolui para a forma crônica. Então, a hepatite C cronifica muito. E desses 80%, 25% vão evoluir ou para cirrose ou para câncer também, né? Isso leva mais ou menos 20, 30 anos para acontecer, não é uma evolução rápida.
De modo que se você tem o diagnóstico, fez a sorologia e viu que tem ali, tem um monte de coisa bacana, principalmente dentro da medicina integrativa, que dá pra gente fazer para segurar. Suplementação, uma série de coisas para melhorar seu sistema imunológico, né? Eu tenho casos de pacientes tratados de muitos anos que já chegaram com uma certa cirrose e que estão meu paciente já há 15, 20 anos e estão muito bem, obrigado, graças a Deus. Então existe como segurar o processo, porque quem é o grande herói dessa história toda? O corpo. O corpo segura o vírus, o corpo bem saudável, ele não deixa evoluir para cirrose e câncer. Agora, se a pessoa não sabe, de repente bebe, come tudo errado, aí realmente o fígado, coitado, sofre, né? Então a hepatite C, ela cronifica e ela pode desenvolver o câncer e a cirrose, mas isso demora 20, 30 anos. De modo que hoje nós estamos pegando complicações de pessoas que foram contaminadas nos anos 80, quando não se sabia que esse vírus existia. Daqui para frente é mais seguro receber transfusão de sangue, ok? Bom, hepatite C, são 170 milhões de pessoas no mundo com hepatite C. Não existe uma vacina, da hepatite B existe vacina, geralmente para adultos ou pessoas de adolescente para frente que começam a ter contato, né? Eu particularmente acho que vacinar a criança, a menos que a mãe tenha hepatite, aí é outra coisa, mas se não, só vai ter quando começar a ter relação sexual ou compartilhar agulha com alguém, Deus o livre, ou alguma coisa, mas enfim. E a hepatite C ela é mais perigosa porque realmente não tem vacina, a grande prevenção mesmo é se cuidar, ter relação sexual com preservativo, não partilhar agulha, tomar cuidado com piercing, tomar cuidado com tatuagem, tomar cuidado com alicate de manicure, tá? Porque a taxa de cura é boa, né? Existe uma taxa de cura de 90%, mas uma porcentagem aí realmente pode evoluir para cirrose e câncer, e isso, a cirrose, por exemplo, ela leva o que é a cirrose? É o endurecimento do fígado, e aí esse fígado para de funcionar e o paciente acaba sendo um candidato ao transplante, okay? Então é muito sério para quem tem filhos, adolescentes e jovens. Conversem com eles a esse respeito. Manda essa aula para eles assistirem, porque a juventude sabe como é, né? Acha que nada vai acontecer e muita gente se contamina na juventude. Bom, outro tipo de hepatite, que não as virais, que já dissemos. A hepatite D e E, como elas são mais raras e menos problemáticas, nós não vamos incluí-la aqui para não ficar muito comprido, tá? Hepatite alcoólica. Bom, todo mundo sabe que o álcool é uma substância reconhecidamente hepatotóxica. Então, beber um pouquinho, ok, mas beber muito e todo dia é um problemão para o fígado. A hepatite alcoólica geralmente está associada ao uso crônico, assim, todo dia bebe e de uma maneira prolongada. E como toda hepatite crônica, ela também pode evoluir para cirrose, que é a falência do fígado, e levar à morte ou levar realmente a pessoa a ter que fazer um transplante de fígado, senão é incompatível com a vida um fígado que não funciona, tá? Se o paciente já é um portador de cirrose, de uma hepatite viral e bebe, aí complica muito o meio de campo. Então, uma das coisas mais importantes para a pessoa que sabe que tem alguma hepatite crônica no sangue, o ideal é não beber, né? As mulheres, por exemplo, são muito mais suscetíveis às hepatites alcoólicas, porque mulher é mais sensível a álcool. Os homens, via de regra, são mais resistentes. Não que os homens possam beber muito e todo dia, mas toleram melhor o álcool do que as mulheres. Então, as mulheres têm que beber menos ainda. E o principal tratamento, antes de mais nada, é suspender a ingesta de álcool, ou seja, parar de beber, né? Depois nós vamos falar dos tratamentos, porque também engloba de uma maneira geral, na maioria a gente faz a mesma coisa, né? A não ser que seja vírus, a causa seja diferente, a gente acaba tratando de maneiras diferentes. Bom, hepatites autoimunes, isso existe muito. O que é uma autoimunidade? O próprio sistema de defesa do corpo, que é o sistema imune, ele passa a atacar a estrutura do fígado.
por causa do mau funcionamento. Ele perde, o sistema imunológico ele tem que reconhecer o que é seu e o que é estranho. Então, por exemplo, vírus, fungo, bactéria, é estranho, vou atacar. Agora, aquilo que é do meu organismo eu vou preservar. Quando o sistema imunológico perde fica meio míope, ele perde essa análise, ele ataca estruturas do próprio corpo. E isso causa destruição celular, inflamação e ao longo do tempo vai realmente destruindo o fígado, né? Se não for tratada a tempo, a hepatite autoimune, ela pode levar a uma hepatite crônica que progride para cirrose, falência hepática e vai ter que mudar o fígado, fazer transplante. Aí eu te digo, como é que é? Então a gente faz transplante de fígado e aí o sistema imunológico vai fazer o quê? Atacar o fígado novo. Então a gente tem que tratar o sistema imunológico, isso é muito importante. O fígado, no caso da hepatite autoimune, ele é a vítima dessa história toda, né? Então não tem que ficar focando só no fígado, claro que tem que tratar o fígado, mas tem que tratar de deixar esse sistema imunológico mais calmo para não atacar o próprio corpo, né? Metade dos pacientes, 50% dos pacientes com doença de fígado autoimune acaba indo a óbito por menos de 5 anos, então é bem complicado, né? E 70% dos casos acontecem em mulheres, porque as mulheres são mais sensíveis. Quais são os fatores que levam a uma doença autoimune? Fatores genéticos, claro, isso está descrito na literatura, mas a gente sabe que isso está relacionado muito à alimentação. Comer alimentos aos quais você é intolerante acaba fazendo com que o corpo se confunda e ele vai atacar a comida, ele acaba atacando estruturas do seu fígado também. Isso é muito importante. E existem estudos que correlacionam, eu já falei isso em aulas anteriores, um vírus chamado Epstein-Barr, que é o vírus da mononucleose, que é o vírus do beijo. Atenção, galera que sai aí beijando todo mundo. Esse vírus, ele foi correlacionado com todo tipo de doença autoimune, inclusive doenças autoimunes do fígado. Pessoas que têm contaminação com esse vírus podem desenvolver isso, tá, gente? Não estou dizendo que vai, mas podem. Existem algumas drogas como metildopa, nitrofurantoína e minoxiclina, que é um antibiótico, que também podem causar doenças autoimunes. Isso está descrito na literatura, ok? Então, se você toma alguma dessas substâncias, converse com o seu médico, vigie seu fígado, olhe direitinho, porque qualquer sinal que o fígado não está gostando, melhor suspender a substância, tá? A hepatite crônica, a hepatite autoimune, ela está relacionada, então, à presença de autoanticorpos. Então, como é que eu identifico isso? Como é que eu identifico as hepatites, né? A hepatite A, eu vou lá e ver sorologia para hepatite A. E aí, a presença de anticorpos e de antígenos do vírus A. Sorologia para hepatite B. Então, esse sangue a gente vê o anticorpo, ou seja, a defesa que o corpo faz, e o antígeno, que é o próprio vírus. A gente vê sorologia para hepatite C, mesma coisa. Agora, para doença autoimune, não tem sorologia. Sorologias são negativas. Quais exames a gente usa? O FAN, que é o fator antinúcleo, o anti-LKM e o anticorpo antimúsculo liso. São anticorpos usados, medidos no sangue para a gente saber se tem uma doença autoimune de fígado, ok? E inclusive, conforme vai tratando, essa titulação dos anticorpos vai diminuindo, o que é muito bom, significa que o seu tratamento está dando certo, ok? E tem as hepatites por drogas, que são pelo uso de medicamentos, olha só. Já foram descritas 900 drogas, que são substâncias que vêm na farmácia. Droga que a gente diz não é droga ilícita não, tá, gente? É droga que são prescritas pelos médicos e foram descritas como possíveis causadoras de hepatites medicamentosas. Claro, em quem tem suscetibilidade, em quem usa a longo prazo, em quem tem genética para isso. É a tal história da substância química encontrar um terreno predisposto, né? Então, quais as drogas que foram descritas como possíveis causadoras? Paracetamol, ibuprofeno, amiodarona, isoniazida, eu tô lendo aqui porque é o estudo, tá? Fármacos para baixar colesterol, eritromicina, anticoncepcionais orais, olha lá, as meninas tomam muito, alopurinol,
ácido valproico e esteroides anabolizantes, que a turma usa para ficar fortinha, né? Como você pode reparar, são drogas comuns na prática médica. Nós não conseguimos saber de antemão quem é que vai reagir mal a essas drogas. Então, por isso, gente, é super importante você não se automedicar, tá? Só use essas coisas se forem prescritas pelo médico, porque o médico vai avaliar o custo-benefício, vai te acompanhar para ver se aquilo está te fazendo bem ou se pode estar te causando algum mal. É muito importante você evitar medicação desnecessária e principalmente automedicação, né? No Brasil tem aquela coisa assim, minha vizinha tomou e foi bom para ela, eu vou tomar também. Não, sua vizinha tomou porque ela foi ao médico e o médico avaliou que aquilo era bom para ela, para o caso dela e prescreveu. Não vai tomar o que seu vizinho tomou porque para ele fez bem não, tá bom? Você é aqui aluno do Ter Saúde, não pode fazer isso não. Bom, outro tipo de hepatite é a hepatite isquêmica, muito mais rara. A hepatite isquêmica é quando falta sangue no fígado, ou por um baixo fluxo, ou porque teve um acidente, cortou uma artéria importante, ou porque teve um choque hipovolêmico por sepsemia. Um choque hipovolêmico é assim, a pessoa tem uma grande infecção e aí baixa muito a pressão dela e o sangue não consegue chegar no fígado. Ou insuficiências cardíacas avançadas, isso é a minoria e são quadros muito mais graves, graças a Deus não acontece com frequência. A única coisa que eu queria pontuar é que a cocaína, o uso de cocaína pode causar espasmos da artéria do fígado, ou seja, aperta, e pode causar uma hepatite isquêmica também. Então, realmente não é uma substância bacana de se usar, a gente já sabe, mas vale pontuar mais esse probleminha que o uso da cocaína dá. E a esteatose hepática? A esteatose hepática é gordura no fígado. Felizmente, a maioria das pessoas tem uma forma branda de gordura no fígado. Não é um monte de gordura, né? Não é um foie gras. Mas, quando tem muita gordura, a gordura vai se acumulando, ela toma o lugar do parênquima funcionante do fígado, do fígado saudável. E aí pode causar uma hepatite gordurosa, vamos dizer assim, é uma inflamação por excesso de gordura. Geralmente grandes obesos podem ter, né, ou quem tem diabetes tipo 2, felizmente é uma coisa mais rara. Sintomas, a maioria das hepatites pode passar principalmente no começo, a maioria pode passar inicialmente como um quadro viral qualquer, uma gripezinha, principalmente as hepatites virais, ou um mal-estar no comi alguma coisa que não me fez bem, né? Então, eu sempre falo, não menospreze o sintoma que você teve, ok? Tem um sintoma, vai atrás de ver. Um sintoma muito claro das hepatites, aí ela precisa ter tá mais robusta para te dar isso, mas é um sintoma assim que a gente diz que é clássico, é icterícia. O que é icterícia? É ficar amarelinho. Então, é aquela carinha, tá vendo? Uma carinha rosadinha, normal, saudável. Pessoa com icterícia, ela é amarelada, olha, se o olho fica amarelo, a língua fica amarela, a pele fica amarela. E aí tem a colúria. O que é colúria? É a urina é a urina marrom. A urina parece um chamate, ela é bem amarronzada. E as fezes, ao contrário, chama acolia fecal. As fezes são brancas. Então, de novo, você tem a pele amarela, o xixi escuro e as fezes brancas. Essas são características clássicas de hepatite. Anota aí, porque você pode fazer o diagnóstico. Se seu avô, se seu pai, seu filho, alguém da sua família falar isso, não é engraçado, minhas fezes estão branquinhas, o meu xixi está com cor de chamate e eu tô meio amarelinho. Às vezes não acontece tudo de uma vez, mas ou uma ou outra é um sintoma de alerta para você ir ao médico e fazer os exames. Outros sintomas menos específicos, mas que se relacionam à hepatite, é fraqueza, a pessoa tem uma sensação de fraqueza grande, coceira no corpo, porque a icterícia, esse amarelão, né, ele é o acúmulo de algumas substâncias que o fígado deveria jogar fora. Então isso irrita a pele, a pessoa tem comichão, tem coceira, pode ter náusea, dificuldade de digestão, perda de apetite, dores abdominais, tem gente que tem dor no fígado. O fígado geralmente não dói, mas às vezes a inflamação é tanta que ele atinge a cápsula do fígado. E aí quando ele atinge essa cápsula, aí ele dói, tá? E febre, principalmente as
hepatites infecciosas, como as virais, podem cursar com febre. O diagnóstico precoce é super importante, é por isso que eu estou te falando tudo isso, para você, levantar essa lebre e correr para o médico fazer exame, ok? É importante que a gente faça o diagnóstico de novo. Então, o médico tem que medir, saber se é viral, se é infeccioso, se é alcoólico, se é autoimune e estabelecer o tratamento para cada uma desses tipos, né? E o sangue? No sangue, basicamente a gente vai medir o TGO, a gente chama de transaminases, né? TGO, que é a transaminase oxalacética, ou o TGP, que é a transaminase pirúvica, ou o gama-GT, que é a gama-glutamiltransferase. Essas três geralmente estão ao TGO, TGP, gama-GT. Também as bilirrubinas, né? Bilirrubina total, bilirrubina direta, bilirrubina indireta. Se você dosar isso no sangue e tiver alterado, tem algum problema no seu fígado. Aí tem que ir atrás, fazer sorologia. Sorologias positivas, qual vírus que é? A, B ou C? Sorologia negativa, então nós tiramos a infecção do mapa. Nós ficamos com alcoólica, autoimune, esteatótica ou por droga. Aí vai ter que avaliar, né? O tratamento convencional das hepatites, geralmente não tem muito tratamento específico não, dentro da medicina tradicional, tá? O tratamento, por exemplo, das doenças autoimunes, geralmente na medicina tradicional se usam imunossupressores, né? Mas dentro do tratamento natural da medicina integrativa que a gente diz, a gente trata a pessoa como um todo. Então, o que é muito importante? Mudar a alimentação. Principalmente saber as intolerâncias, porque tudo passa pelo fígado. Qualquer hepatite que você tiver, se você tiver um alimento mais saudável, você vai ter menos trabalho para o fígado. Suplementação, existem N suplementos para o fígado. Anti-inflamatórios, cúrcuma, alcachofra, cardomariano, silimarina, otimização hormonal, principalmente no caso das doenças autoimunes, geralmente a pessoa tem baixa de cortisol, porque quem segura a autoimunidade é o cortisol. Se aquele organismo tem pouco cortisol, o sistema imunológico corre solto, batendo no fígado. Então é importante otimizar o cortisol. Homeopatia, Nux vomica, Quelidônio majus, várias homeopatias importantes para o fígado. Alguns frequenciais vida mater, por exemplo, o hepatomater, o hepatovida, desculpa, que é muito bacana para isso. Então, existem tratamentos convencionais e existem tratamentos naturais que, inclusive, podem ser feitos juntos. Um não exclui o outro. Então, você já viu que a hepatite é um problemaço. A única que é mais tranquila e que sara, que você não fica nem sabendo, é a hepatite A. O resto pode te dar algum problema. Então é melhor descobrir antes, começar a tratar antes, mudar seu estilo de vida, a alimentação, deixar o seu corpo bem equilibradinho para que o fígado fique bem. É como se o fígado fosse um peixe e o seu corpo fosse um aquário. Não dá para tratar o peixe sem tratar o aquário. Então a gente trata o aquário todo no caso da medicina integrativa, que é a que eu pratico, a medicina preventiva e a medicina que vê a pessoa como um todo. Você gostou dessa aula? Fez sentido para você? Se você tiver dúvidas, usa aqui os comentários para tirar as dúvidas. E nas outras redes sociais você pode perguntar também. Lembre-se de se inscrever no canal, tocar o sininho, indicar o canal para alguém. Isso ajuda muito o canal crescer e a gente divulgar essas boas informações para quem precisa. Informação salva a vida e você pode fazer parte dessa corrente do bem. Um abraço e até a próxima Ter Saúde!